Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Milhares de pessoas continuam sem água na região metropolitana do Rio, mesmo depois de a companhia responsável retomar o abastecimento. 5 ciclistas são atropelados no Distrito Federal por um motorista embriagado. Fim de semana de campanha de vacinação contra a gripe no Recife. E ainda, morre no Rio aos 91 anos o cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho. Sábado, 6 de abril, agora no Brasil TV. Milhares de pessoas continuam com as torneiras secas no Rio de Janeiro, mais de 80 horas depois da interrupção do abastecimento de água por causa da contaminação por uma substância química. É que o fornecimento está sendo retomado aos poucos. O sistema Imunana Laranjal voltou a captar e tratar água pouco depois das 10h30 da noite. Mas ainda pode demorar um pouco mais para normalizar o abastecimento. Esse condomínio de mais de 360 apartamentos em Niterói continua com a cisterna vazia. A gente recebeu informações de Alcântara, Itaipu e Caraí com água, né? Mas aqui pra gente nada. O outro condomínio ali relatou que está chegando um pouco de água, mas pra gente até agora no momento nada. Só hoje o condomínio conseguiu o primeiro caminhão-pipa, mas a torneira ainda estava seca na casa do Adriano. Roupa acumulada, roupa suja, louça suja, que a gente conseguiu amenizar a situação ontem com um pouco de água que a gente pegou da cisterna, lavou algumas coisas com água mineral, que as águas minerais já está acabando aqui já. A gente comprou 18 litros e já está acabando aqui as que a gente comprou para ontem. Na casa do Carlos, é a piscina que tem garantido o abastecimento enquanto a água não volta a sair pelas torneiras. Tá aí, ó, a nossa salvação, piscina. Esse dia todo sem água. A operação foi interrompida na quarta-feira, depois que os técnicos identificaram uma substância química no canal de Imunana, onde é feita a captação de água. Era tolueno, um tipo de solvente tóxico usado na produção de gasolina, cola e tintas. O governo do estado diz que uma força-tarefa isolou e sugou o composto químico. Ontem, até o fim do dia, a equipe retirou 160 mil litros de água com o produto dos canais às margens do rio Guapiaçu, em Guapimirim. Os níveis de tolueno diminuíram de 59 para menos de 30 microgramas por litro, o que, segundo os técnicos, é seguro para o consumo. No fim da manhã, a estação Laranjal, em São Gonçalo, já operava com 90% da capacidade. É aqui que a SEDAI trata a água distribuída para mais de 2 milhões de pessoas na região metropolitana. E a imagem já é diferente do que se viu nos últimos dias. Os tanques estão quase cheios. A companhia liberou o fornecimento para as concessionárias de madrugada. O governo do estado continua investigando a origem do produto químico. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente abriu inquérito para apurar de onde veio a contaminação. Foi encontrado hoje o corpo de um jovem de 22 anos que estava desaparecido desde a madrugada de ontem na Serra do Cipó, na região central de Minas. O corpo foi encontrado hoje em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, região central de Minas Gerais. Segundo os bombeiros, o rapaz de 22 anos estava participando de uma reunião entre amigos num local de mata fechada, até que um dos amigos percebeu que ele não estava mais perto do grupo. Então, eles chamaram os bombeiros, que fizeram uma operação. Acabaram localizando o corpo dele hoje de manhã. De acordo com as informações dos bombeiros, era um local de difícil acesso, foram usados cães farejadores, drones e também o helicóptero do Corpo de Bombeiros. De acordo com as primeiras informações, ele teria caído de um barranco que tem altura de aproximadamente 100 metros. O corpo foi trazido para o IML de Belo Horizonte. E um motorista embriagado atropelou 5 ciclistas na noite dessa sexta-feira em Brasília. O Gabriel Tibaldo tem as informações. Olá, Mônica. O acidente aconteceu aqui no trecho 14 do CIA, uma região muito movimentada por carros e que dá acesso ao Cruzeiro e Octogonal. O repórter cinematográfico Emerson Soares vai mostrar pra gente algumas imagens, como ficou o local depois da batida. A gente observa que ficaram espalhados vários destroços do carro. Os 5 ciclistas atingidos pelo motorista foram levados para o hospital de base. 2 deles estão em estado grave. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista
estava em alta velocidade e também embriagado. Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. De Brasília, Gabriel Tibaldo para o Brasil TV. E esse fim de semana tem campanha de vacinação contra a gripe no Recife. A Bianca Carvalho conta pra gente. Olá, gente. Neste momento, a vacina da gripe, ela está disponível para todos os grupos prioritários. Porque no início eram alguns grupos, começou com 4, foi ampliando, hoje são 16 grupos prioritários. Então, todo mundo que tem mais de 60 anos, mulheres gestantes ou que tiveram filho até no máximo 45 dias, trabalhadores da saúde, gente que trabalha com caminhão, né, os caminhoneiros, portuários, indígenas. Gente, são 16 grupos prioritários e a gente vem falar aqui principalmente que a adesão à vacina da gripe está muito pequena. Se a gente for olhar para o estado inteiro, a gente passa pouco de 10% das pessoas quando a gente observa esse grupo prioritário. Que bom, e a gente está falando daqui do Hermínio de Moraes, que fica na 17 de agosto, que eu encontrei 2 amigos aqui que vão tomar a vacina. Como é seu nome, amor? Reginaldo. Reginaldo. E o seu, benção? Raimundo. Raimundo. Vieram tomar a vacina da gripe por quê? Me conte. Para ficar protegido da gripe. Protegido. E o senhor? Também, protegido também. É muito importante, não é? Demais, é. Tem que manter, gente, a proteção, não é? Com certeza. E outra é de graça. Por que não se vacinar, não é? Exatamente. E outro centro de vacina é esse que nós estamos, que é o Hermínio de Moraes, que funciona de 8 às 18, de domingo a domingo. De 8 às 18? Isso. Temos também no fim de semana ações itinerantes voltadas para vacinação. Hoje a gente está na Praça do Hipódromo, hoje estamos na Praça do Derby, entre outros locais importantes, para tentar alcançar esse público o mais rápido possível. Não precisa de agendamento, basta chegar, se identificar em relação ao grupo que vai ser vacinado e receber a sua vacina. Por que é tão importante tomar essa vacina? É através da vacina, Bianca, que a gente tem a verdadeira proteção contra a doença, né? E é a partir dela que a gente pode prevenir sem ter o risco de adoecimento. Então, a eficácia da vacina, ela é bem tolerada, ela é segura. Então, é através dela, com esquema completo de doses. Lembrando que essa vacina, ela precisa ser tomada todos os anos, porque é referente aos vírus circulantes do ano anterior. Então, todos os anos ela sofre modificações na sua composição e precisa a gente estar se atualizando para ficar protegido. Lembrando, tá, gente, que isso não quer dizer que a pessoa tomou vacina não vai ter um resfriado. O que a vacina tenta proteger é contra as consequências de uma gripe pesada, por exemplo, que precisa de internar. Isso, de gravidade, de se hospitalizar, de realmente ficar com alguma complicação. Então, é esse risco maior do adoecimento da gripe. Você pode ter uma gripe leve, mas esse risco de se agravar, de hospitalizar, ele vai ser reduzido. Então, é vir para tomar a vacina. Exatamente. Vamos embora tomar a vacina. Muito obrigada. A gente volta para o estúdio. A mãe e a madrasta do menino Miguel dos Santos Rodrigues foram condenadas a mais de 50 anos de prisão pela morte da criança. O crime foi no litoral norte do Rio Grande do Sul, em 2021. Mônica, aqui em Tramandaí, terminou um julgamento de grande repercussão. Bruna Natiele Porto da Rosa foi condenada a 51 anos de cadeia e Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues a 57 anos. Yasmin era mãe de um menino de 7 anos de idade, o pequeno Miguel. Ele morava com as duas. E, segundo a conclusão do Ministério Público, a Yasmin e a Bruna tentaram se livrar do pequeno Miguel porque entendiam que ele era um empecilho para o relacionamento. Então, no dia 28 de julho de 2021, Yasmin, segundo a denúncia do Ministério Público, matou o pequeno Miguel. E depois, na madrugada seguinte do dia 29, ela e a companheira Bruna levaram o corpo do menino dentro de uma pequena mala e jogaram o corpo dentro de um rio. A condenação repercutiu aqui na região. O Ministério Público, mesmo assim, vai recorrer porque quer elevar a pena. E a defesa quer diminuir a pena e também vai apresentar um recurso. Jonas Campos, para o Brasil TV. Caso bárbaro esse. E virou réu pelo crime de importunação sexual o empresário que foi flagrado por câmeras de segurança assediando uma nutricionista num elevador em Fortaleza. Olá, o crime aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano em um prédio comercial que fica numa área nobre aqui de Fortaleza.
As imagens flagraram quando Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, estava no elevador com a nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos. Quando chegou ao andar que ela desceu, ele a tocou nas nádegas. A porta do elevador fechou e ele saiu correndo para o estacionamento e fugiu. A vítima registrou um boletim de ocorrência. O Ministério Público denunciou o empresário e também pediu a prisão preventiva dele, mas sobre isso a Justiça ainda não se pronunciou. Nós entramos em contato com a defesa do acusado, mas até o momento não tivemos resposta. De Fortaleza, Bruno Cavalcante para o Brasil TV. O advogado do empresário disse por nota, agora à tarde, que vai entrar com recurso contra a decisão, já que o empresário sempre compareceu para prestar esclarecimentos e que o crime é de médio potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça. A seguir, o ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak é o primeiro indígena a se tornar imortal na Academia Brasileira de Letras. E a morte do cartunista Ziraldo, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. O ambientalista, filósofo e poeta Ailton Krenak se tornou o primeiro indígena a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ele tomou posse ontem à noite na sede da instituição no Rio de Janeiro. A Academia Brasileira de Letras se enfeitou com frutos da terra, recebeu descendentes dos primeiros brasileiros e aclamou a chegada do mais novo imortal, o poeta, filósofo e ativista ambiental Ailton Krenak. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, sentaram à mesa. A escritora Heloísa Teixeira fez as honras da casa. Nesse minuto, nessa sala, estamos vivendo um momento histórico. Um dos maiores líderes dos povos originários do Brasil pede para entrar na casa de Machado de Assis, que o recebe de braços e portas abertas. A atriz Fernanda Montenegro entregou o colar e o abraço pedido pelo colega. Depois, Krenak recebeu a espada, o diploma e tomou o lugar de fala. O novo ocupante da cadeira número 5 da ABL escreve com a voz. Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso, 305 povos. Viva! 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer: estou aqui. Krenak tem uma longa trajetória em defesa dos direitos dos povos originários e do meio ambiente. E teve papel decisivo na Assembleia Constituinte em 1987, ao subir na tribuna e pintar o rosto com tinta de genipapo para defender o direito à terra e o respeito às populações indígenas. É esse orador, reconhecido por se comunicar na mesma tradição oral dos povos que representa, que hoje faz história como o primeiro autor indígena a vestir o fardão da Academia Brasileira de Letras. Combinado com a faixa Quenê na cabeça, uma marca que Ailton Krenak adotou de parentes da tribo Kaxinawá, do Acre. Já a etnia que Ailton carrega no sobrenome é da beira do Rio Doce, em Minas Gerais, onde o Krenak ilustre vive hoje em dia para dar mais visibilidade aos povos da floresta. Ele é o primeiro indígena que é eleito para a academia em 127 anos. Então isso é significativo do que a gente quer. A gente quer ampliar a abrangência da academia nas diversas faces da nossa cultura brasileira. Um dia histórico, né? Com certeza. E morreu hoje à tarde, no Rio de Janeiro, aos 91 anos, o cartunista Ziraldo. Jornalista, escritor, cronista, chargista, Ziraldo era um artista que se consolidou no mercado da literatura infantil com personagens inesquecíveis como o querido Menino Maluquinho.
criações que habitam o imaginário de crianças em todo o Brasil há várias gerações. Mineiro de nascença, mas carioca de coração, Ziraldo foi um homem de múltiplos talentos. Ele ficou mais conhecido pelas participações no jornal O Pasquim, que tinha forte apelo político e criticou sempre com muito humor o regime militar. Ziraldo morreu dormindo hoje à tarde no seu apartamento na zona sul do Rio. A cobertura completa você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30 da noite. O Brasil TV fica por aqui.